trazer para você mais uma entrevista aqui, porque o Primavera, time lá de Indaiatuba, minha região de Campinas, que eu amo, ano passado eu torci para a final ser Capivariana e Primavera, porque os dois times são da região de Campinas, sou lá da região de Campinas, inclusive. E o Primavera SAF, que está estreando, é a primeira temporada do Primavera na elite do Campeonato Paulista, está promovendo uma ação de conscientização ambiental no estádio Ítalo Mário Limonge, que inclusive passou por diversas reformas, tá? A iniciativa incentiva os torcedores a recolherem o próprio lixo durante as partidas, como copos, embalagens, reforçando o conceito de jogo limpo também fora de campo. Essa ação foi idealizada pela Clivex, que é a patrocinadora do clube, e prevê a distribuição de mais de 4.000 kits com sacos de lixo vermelhos, entregues por promoters logo após a entrada no estádio. Que demais, que ideia! Imagina se pega, e se pegar, ainda bem. Por isso a gente vai conversar ao vivo, aqui no Mundo dos Esportes, com Mauro Silveira, ele que é diretor executivo da Clivex. Mauro, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Everton Ramos, tudo bem e você? Tudo ótimo, cara. Primeiro eu vou já começar parabenizando pela ideia, mas da onde surge essa ideia? Muito obrigado aí pelas felicitações aí da ideia, mas em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade à Rádio Bandeirantes, agradecer você, Everton, agradecer o Guilherme Maciel pela oportunidade de estar dando essa entrevista aí para vocês na rádio ao vivo. Essa rádio tão conceituada que é a Rádio Bandeirantes. Obrigado mesmo pela oportunidade. Que isso, a gente que agradece você dispor do tempo, sabadão, para contar pra gente um pouco mais dessa ideia aí, que é uma ideia de fato inovadora, né? Vamos lá. Falar dessa ideia, né? Na realidade, o que é? É uma campanha, Everton, de conscientização que nós estamos fazendo junto aos torcedores aqui do Primavera. Essa campanha, ela é realizada nos Jogos do Primavera em casa, né? No estádio Ítalo Mário Limonge, que é o nosso estádio aqui já de longa data. Então, como que ela funciona, né? Já estou até me antecipando aí. Na entrada, né, como você mencionou aí, no estádio, quando os torcedores passam pela catraca, tem os promotores nossos, né, que estão identificados com a nossa camisa e tal, escrito Jogo Limpo. Eles recebem um kit, né, que nesse kit o que vem? Vem um saco de lixo na cor vermelha, que é a cor do nosso Primavera, né, cor predominante do clube, e vem um informativo dentro desse kit, que é para quê? Para que o torcedor, no final do jogo, ele recolha o lixo que foi gerado por ele, né? O que é? É aquele copinho descartável que ele usou para tomar lá o seu refrigerante, sua água, a garrafinha d'água também, aquele saquinho de pipoca e os demais, assim, itens que ele gerou de lixo, né? E também vem um adesivinho, que nós fizemos uma hashtag, né, Jogo Limpo, com o fantasminha, que é o bonequinho aqui do Primavera, né? E então vem nesse kitzinho. E dentro disso também nós, da Clivex, estamos oferecendo um vale desconto para o torcedor, que ele tem ao apresentar na nossa loja, ou até mesmo pelas compras via internet, ele tem um QR Code que ele tem um vale desconto, então ele ganha isso, também vem nesse kit. E então os promoters, eles fazem essa apresentação, essa abordagem e incentivam os torcedores a fazer o uso desse kit, entendeu? Sim, entendi. A primeira coisa que eu ia te perguntar, ouvindo mais informações e você detalhando, Mauro, como que isso funciona ali na prática primeiro, de quem, da onde surgiu essa ideia? Sim, a ideia, né? Como nós somos patrocinadores do Primavera, essa ideia partiu do nosso departamento de marketing, né? Eles me procurou, né, o responsável, e falou: Mauro, nós estamos no segundo ano, né, do patrocínio junto ao Primavera e nós precisamos fazer algo diferente. Isso, Everton, nasceu pequenininho. E aí ele veio e conversa daqui, dali, vamos ter algumas ideias. Ele me apresentou uma das ideias, que foi essa de recolher o lixo, né, logo após o final dos jogos no estádio. E aí
ele falou, teve aquela ação do pessoal, dos torcedores japoneses na Copa de 2014 aqui no Brasil. Tudo isso nasceu dessa inspiração dos torcedores japoneses, que limpavam o estádio no final dos jogos na Copa de 2014. Então, ela foi inspirada no comportamento dos torcedores japoneses, naquela Copa que foi aqui no Brasil, né? Cara, que demais, porque a gente tenta, com essa ação, com essa campanha, a gente tenta, de alguma forma, mexer na educação do que a gente vê dos torcedores mesmo dentro dos estádios, né, Mauro? Porque eu, por exemplo, hoje estou aqui no comando do mundo dos esportes, mas sou setorista do Santos. Então, todo jogo, tô na Vila Belmiro e, cara, chama a minha atenção porque a gente termina o jogo, passa a coletiva de imprensa, a arquibancada ela tá totalmente vazia, sem nenhum torcedor, mas a quantidade de lixo é algo impressionante. Não, é impressionante. Então, nós temos o papel, né, como nós trabalhamos com material de higiene, limpeza e descartável, nós temos que ser criativos, né, ser criativo e gerar algo assim diferente. E graças a Deus pela ideia que surgiu ali do marketing, e aí veio até a mim, e nós fomos pulindo isso, entendeu, Everton? E nós tínhamos que mexer, assim, com o público, fazer o quê? Criar uma cultura, né, para que nós pudéssemos cuidar do nosso patrimônio, né? Porque é um patrimônio do clube, mas nós amamos esse clube, que é um clube da cidade, entendeu? É um clube que hoje nós temos, todo mundo tem o primeiro time, né? E o Primaverinha, ele é o nosso segundo time, todo mundo está apaixonado, estamos vivendo um momento assim histórico para a cidade, né? Um momento, como você frisou ali na abertura, primeira vez na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é o maior campeonato que nós temos no Brasil, né? De campeonato regional. Então, nós tínhamos que inovar e tentar ter um marco com isso, né? E criar alguma coisa diferente. Então, a cultura, fazer o pessoal se conscientizar mesmo. E aí nós estamos fazendo isso aí, unindo a paixão, né, do futebol com a cidadania. Esse é o nosso objetivo com tudo isso, né? Muito legal ouvir você explicando e ouvindo você falar com orgulho, não só da ação, mas também a gente sente ao ouvir você falar do Primavera, que é o xodó da cidade, né? De fato, agora olhando pelo lado do torcedor, primeira vez na primeira divisão, a equipe consegue o acesso no ano passado, não conquista o título, mas foi por muito pouco e consegue o acesso essa primeira vez. Você aí, como acredito, morador de Indaiatuba, a cidade, conta agora pelo lado do torcedor, viu, Mauro, de verdade, como que tá sendo para vocês aí? Então, falar do Primavera para mim, assim, é algo assim muito especial. Por quê? Como todo garoto, eu também pensei em ser um jogador de futebol, né, Everton? Boa! Lá na minha infância, eu fiz parte do Primavera, né? Então, eu cheguei no Primavera com meus 9 para 10 anos de idade. Então, eu participei de peneira ali dentro, sabe? Aquelas peneiras que ia vários meninos. Então, eu graças a Deus, na época, Everton, eu passei nessas peneiras, né? Uhum. Então, eu participei dessas peneiras, passei, disputei alguns campeonatos ali, dos meus 9 até os meus 16 anos de idade, disputei campeonato paulista lá como infantil, quase juvenil ali e tal. Então, eu vivenciei muito o dia a dia do Primavera, né? Então, eu sei o que era o Primavera ali em 1992, de 1989 até 1996, e hoje você vê o Primavera, o que ele se tornou, entendeu? Eu não me tornei um jogador profissional, tá, Everton? Uhum. Chegou uma hora ali que eu tive que parar e ir para os estudos, isso faz parte, não me arrependo, mas foi uma experiência fantástica o que eu passei ali no Primavera. E aí, falando para você do que era e como está o Primavera hoje, né? É uma transformação assim sensacional que teve, né? Pela bela administração que está tendo, né? De 2019, acho que em meados de 2019, 2020, assumiu uma nova administração com uma visão assim bem profissional. Então, e ver onde o Primavera chegou assim em 5 anos, né? Que depois ela se transformou em SAF, acho que em 2022, é algo assim que nos enche de orgulho, né? Ver o Primavera, a luta que foi agora, né, com acesso,
para a primeira divisão do Campeonato Paulista, e aí nós vivenciamos também assim o dia a dia do clube, porque teve que fazer uma reforma no estádio, Everton, porque não estava preparado, né? Aí você vai para a primeira divisão, você tem que ter mais lugares, você tem que ter uma estrutura para receber imprensa, polícia militar, várias coisas lá que foram feitas. Então, e eu vivenciei isso também um pouco lá como patrocinador, porque eu conheço também toda a presidência ali da SAF. É gostoso, é algo assim gratificante, sabe? Eu me empolgo em falar, hein? Falar do Primavera, assim, me enche de orgulho. Deu pra ouvir, dá pra ouvir na entonação quando você fala do Primavera, o orgulho na voz mesmo, viu? Mauro Silveira, diretor executivo da Clivex, pra você que tá chegando agora na Rádio Bandeirantes, Mundo dos Esportes, a Clivex que é a patrocinadora do Primavera, estreante na elite do futebol e que tem essa ação, cara, que eu tô aqui, que eu ouvindo, inclusive, o Mauro falando, que é uma ação de conscientização para os próprios torcedores recolherem o lixo após a partida. Ô Mauro, antes de te perguntar, pensando num cenário maior, mas ainda em Indaiatuba, ainda no Ítalo Mário Limonge, 2 jogos foram disputados nesse Campeonato Paulista na casa do Primavera, se eu não estiver enganado, eu acho que é isso. O Primavera estreia empatando em Campinas e aí tem 2 jogos em sequência em casa. Inclusive o último jogo, para mim, no Ítalo Mário Limonge, foi um jogo, nossa, um 4-3 ali, que partida com o Novo Horizontino, o Primavera acaba derrotado, mas eu queria agora de você, o relato, 2 partidas em casa já foram disputadas, deu para perceber, de fato, o torcedor conseguindo se adaptar a essa ideia, o torcedor, inclusive, indo nela e recolhendo o... Então, eu posso te falar isso aí da seguinte forma. O primeiro jogo foi uma surpresa, né? Nós trabalhamos isso via rede social, nossa própria, da nossa empresa, da Clivex. Trabalhamos também nas redes sociais do clube, né? Porque é uma parceria hoje, Primavera, Clivex, com apoio também da Prefeitura. Nós fizemos várias divulgações. Mas no primeiro jogo, né, os promoters lá fazendo essa incentivação, incentivando, teve uma aceitação, Everton. Posso te falar que, de repente, uns 30% do público, 35%, aderiu à campanha. Pegou seu lixo no final do jogo, colocou no saquinho plástico. Muitos deles levaram até as lixeiras, que nós também temos a responsabilidade ali dentro do clube de colocar as lixeiras nos lugares estratégicos, que tem o slogan do Primavera, da Clivex e a hashtag Jogo Limpo. Então, os 35% aderiu no primeiro jogo, Everton. Aí, para o segundo jogo, nós sempre vai aperfeiçoando. Para o segundo jogo, nós vimos o que nós, de repente, poderíamos melhorar e aí, vamos lá, vamos melhorar. Fizemos mais incentivos nas redes sociais, vídeos com, assim, mais engajamentos, procurando realmente alguns promoters aqui da cidade, né, que são esses, os influencers, influenciadores, da própria isso. cidade, influenciadores, para fazer mais campanhas ainda em cima disso. O Primavera também sensacional, porque ele aderiu de verdade, porque ele faz parte, né? Então, as redes sociais do Primavera, assim, sendo um apoio sensacional para a causa. E nós tivemos um ponto assim muito positivo no quê? Porque nós tivemos um narrador no estádio falando também ao público. Pessoal, vocês receberam um kit aí da Clivex, que é a nova ação que nós temos para cuidar aqui do nosso estádio, que envolve todos vocês, torcedores. Uma simples fala, Everton, assim, de alerta, né? E uma lembrança ao torcedor. A adesão, eu tenho que falar para você que ela dobrou. Ela chegou aí uns 60% a 70%. Legal. Então, é pelo exemplo, né, também que a gente vê que o povo, ele vai vendo o vizinho fazendo, né, ele vê o vizinho fazendo, aí ele pega e talvez se sente constrangido, entendeu? E aí ele faz, mas no segundo jogo já foi muito melhor. No final do jogo, assim, a arquibancada de um lado lá, ela estava assim 95% limpa. Aí do outro lado, posso te falar que ela estava ali os seus 70% limpa. É que onde tinha mais concentração de pessoas,
não deu para ser aí os seus 90%. Mas eu acho que isso, até o quarto jogo, Everton, a tendência é só melhorar, entendeu? Então nós vamos ter a próxima partida agora aqui em casa, dia 31, se eu não tô, dia 31 contra a Lusa, né, contra a Portuguesa. Isso mesmo. Um time simpático também da capital paulista. E aí a aderência, assim, a adesão dessa campanha também vai ser melhor. E é o trabalho que nós temos que fazer de conscientização, né? E mudar essa cultura. E esse é o objetivo hoje da Clivex, de fazer algo assim, mexer com essa paixão do torcedor, futebol com a cidadania. Nós temos que fazer algo diferente. Nossa, que palavras, ô Mauro. Obrigado, de verdade, parabéns, obrigado por essa iniciativa que é totalmente diferencial, não é aquilo, e é exatamente, na verdade, aquilo que você estava dizendo. É uma cultura que não adianta a gente começar com uma ação como essa e achar que 100% do estádio vai aderir a ela num primeiro jogo. Porque não está dentro da cultura do torcedor de futebol, do torcedor que vai nos estádios, infelizmente. Mas aos poucos, e no caso de vocês, de um jogo para o outro, já foi possível ver dobrar ali a quantidade de torcedores que estavam ali aderindo à iniciativa. Então, é aquele trabalho, eu não sei se a gente consegue usar esse termo, mas é aquele trabalho de formiguinha, que começa e que vai, e que está indo. Então, parabéns mesmo pela iniciativa. E eu ia até te perguntar, a gente tava brincando de você, jogador de futebol. Eu quero continuar nessa brincadeira daqui a pouco. Mas antes, eu queria saber de você se, nesse curto período, e ainda é pouco tempo para isso ter acontecido, mas se algum outro clube, alguma outra empresa, algum outro patrocinador, algum outro ecossistema ainda dentro do futebol chegou a procurar vocês para ter mais detalhes dessa ação. Se isso não aconteceu ainda, não tenho dúvida de que vai acontecer em algum momento. Mas queria saber como que até mesmo o mercado do futebol já deu algum retorno, algum feedback para vocês dessa ação que está acontecendo por enquanto só em Indaiatuba, só no Primavera. Então, essa ação, né, assim, não fomos procurados ainda, Everton, mas eu acho que nós vamos deixar um legado, tá? Por quê? Graças a Deus, rejeição da ação não tem. Né? Nós só temos assim, boas colocações com relação à ação, porque é algo que está conservando o patrimônio, que é do clube, que fala do meio ambiente, né? Porque de certa forma nós estamos recolhendo o lixo, né? Então, é algo assim só que vem acrescentar, né, para a cidadania. Né? Então, até hoje não, mas eu posso afirmar para você assim que vai ter assim uma procura em breve. Eu acho que isso tem que estender, nós temos que fazer nossa parte. Então eu falo Mauro fazendo minha parte, até o Everton aí, que Sim. Gostou da ideia, gostou da ação. Eu acho que nós temos que fazer algo aí pensando para o futuro, sim. Como eu falei lá no começo, né, da nossa entrevista. Isso nasceu pequenininho, Everton. Ainda é pequeno, mas isso pode se tornar muito grande. Nós podemos fazer essa ação se tornar gigante, né? Depende da união e da força de todos nós. Eu costumo falar que juntos nós somos mais fortes. Então, se eu fazer a minha parte, se o Everton fazer a dele, se o torcedor que vai lá faz a dele, nós vamos tornar isso grande. Saindo de Indaiatuba, passando de repente para Campinas, para Itu, aí você vai para Piracicaba, para os times, né? Aí você vai para o Campeonato Paulista, por que não para o Campeonato Brasileiro um dia, né? Sim. Então, nós temos que deixar um legado. Sim. E a Clivex quer deixar esse legado para o futebol brasileiro. Sim. Eu não pensava isso no início, hein, Everton? Não. Mas hoje a gente pode sonhar, né? Pô, com certeza, Mauro. Eu, inclusive, quando você estava falando, já desde o começo eu estava aqui imaginando um cenário lindo com o futebol brasileiro inteiro aderindo a essa iniciativa. Olha
Que imagem a gente pode ter para um futuro começando? E nisso eu também me empolgo, tá? Sou da região de Campinas, nascido em Campinas, então isso partindo da região de Indaiatuba, do Primavera, legal demais, cara. Agora já indo para a parte final da nossa entrevista, a primeira das perguntas, são duas. A primeira das perguntas era até uma brincadeira, porque você falou que você chegou a jogar ali quando era pequeno. Hoje eu tenho certeza que pela ação, pela iniciativa, pela campanha, camisa 10. Mas qual que era a posição do Mauro quando jogava bola? Puxa vida, hein? Eu jogava no ataque, né? Eu jogava no ataque, mas eu tinha... foi uma época até aqui da região. Eu jogava no ataque, aí já joguei ali até contra o Guarani, fui lá naquele CT maravilhoso que o Guarani nas épocas áureas tinha, né? Mas era pegada, hein, meu? Tinha muita gente boa aqui. Teve uma época aqui que teve uma parceria também com o Juan Figuer, com o Eli Carlos, não sei se você lembra disso, se é da sua época ou não. Mas tinha muito craque aqui, Everton, aí não deu pra mim, não. Você foi ser craque em outro campo. Ô Mauro, então, Deus abençoou de uma outra forma, né? Estamos trabalhando hoje, temos nosso negócio e tá sendo legal. Não me arrependo, não. Isso aí. Agora já para encerrar, Mauro, vocês já patrocinam o Primavera de anos anteriores, né? Só para finalizar e para dar inclusive esse recado, deve estar sendo especial para vocês esse momento, né? Uma equipe, uma empresa que investe no Primavera já de anos anteriores e que agora vê a equipe na primeira divisão. Perdão, Everton, repete para mim. Não, só essa questão de... a Clivex já está com Primavera há alguns anos, né? E o legal de estar com eles agora na primeira divisão, desse acesso. Sim. Então, como eu falei para você, né? Na realidade, a cidade está aí nesse momento áureo, né? Do Primavera. E, primeiro, nós já estamos, né? Assim, já somos patrocinadores do Primavera. E nós temos que estar junto, porque eu vejo que o Primavera ele pode se tornar 42 minutos, assim, um clube de grande expressão dentro aí de seus 4 a 5 anos. Com essa gestão que está lá hoje, né, de profissionais assim, de alta capacidade. Nós vemos aí um exemplo, eu tenho que falar para vocês, que é o próprio Mirassol, né, que é do interior. Sim. Que Poti, começou, né? Lá, pequeno, né, um time pequeno, né, considerado pequeno, com uma bela administração, com um presidente lá que tem uma visão assim bem profissional, um negócio, ele toca aquilo como uma empresa, né? Então, os moldes aqui de Indaiatuba do Primavera, na pessoa do Igor Dante, que é o presidente da SAF, ele tem assim uma maneira de administrar esse clube assim muito séria. E a gente sabe que quando você leva as coisas com seriedade, não tem o porquê não dar certo. Então eu falo para você que dentro de seus 4 a 5 anos o Primavera pode estar assim disputando ali o seu Brasileirão, de repente uma Libertadores. Precisamos sonhar, não custa nada, né? E pelo trabalho que está sendo feito, nós vamos chegar sim, com toda certeza. Nossa, tomara. Muito obrigado, viu, Mauro? E a Clivex vai estar junto, hein? Isso aí, a parceria que começa ali, quando estava nas últimas divisões e continua quando tá lá em cima também, na primeirona, né não? É isso aí. Mauro Silveira, diretor executivo da Clivex, patrocinadora do Primavera SAF, que está estreando na primeira divisão com grandes iniciativas. Mauro, muito obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo e por conversar com a gente aqui no Mundo dos Esportes. Eu que agradeço o Everton Ramos, agradeço também ao Guilherme Maciel, agradeço aí pela direção também da rádio e me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgir aí de repente. Estou à disposição, pode nos chamar. Vamos que vamos. E vai Fantasma, né? Aqui o slogan do time é o Fantasma. Isso aí, vai Fantasma. Mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela ação. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço para vocês todos aí.